Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje eu vou trabalhar com vocês a disponibilidade de água no planeta Terra, águas oceânicas, é a unidade 6, o capítulo 2, tá? Do livrinho de vocês. Vamos lá então? Bom, para início de conversa, eu coloquei um texto para vocês aqui, que é o seguinte: dos diversos recursos necessários para a manutenção da vida e o desenvolvimento de atividades cotidianas, a água é o mais importante. No entanto, a oferta de água que pode ser consumida pelos seres vivos está ameaçada devido a fatores como o aumento do consumo e a poluição. As águas oceânicas também, gente, não fogem desse panorama. Tá? Então, apesar da grande disponibilidade de água, a gente vê que o fato da população mundial ter crescido demais, o nosso consumo ter aumentado demais, também produzimos muito lixo. E esse lixo, por vezes, é encaminhado para as águas oceânicas. Não lembro agora aonde que foi feita essa pesquisa, mas saiu no mês passado de que 80% dos animais que eles retiraram do oceano, após a análise clínica desses animais, foi percebido que 70% estava com plástico ou outros tipos de materiais industrializados no seu estômago, tá? Ou no dente, ou enrolado no pescoço, né? Então é uma situação bastante crítica. Bom, então o que são águas oceânicas? Como a sociedade pode obter riqueza através delas? O que podemos fazer para contribuir para a preservação ambiental dessas águas oceânicas? Então eu coloquei algumas imagens aqui para a gente associar, né, as águas oceânicas. Então primeiro aqui, né, uma praia, né, aqui uma praia com arrecifes, né, com uma paisagem bem paradisíaca. Aqui as ondas, né? Hoje produz-se energia através desses movimentos de água, de ida e vinda, né, no litoral. Coloquei aqui navios, né, que transportam produtos pelas águas oceânicas, além de pessoas. Né? Coloquei os peixes aqui, porque pratica-se a pesca hoje em águas oceânicas. E essa imagem do meio aqui é a grande tragédia, né, da sociedade humana, que é a poluição, e aí afetando diretamente a vida de animais oceânicos. Bom, nas águas oceânicas, a vida marinha e os recursos minerais são explorados pela pesca e através da extração de combustíveis fósseis, que estão entre as atividades mais executadas nos oceanos e mares. Então eu coloquei algumas imagens aqui, né? Então a extração de petróleo, isso aqui é uma plataforma de petróleo, tá? E navios que também exploram o petróleo no fundo do mar, e como ocorre esse processo, que depois eu vou explicar para frente, e aqui quais são algumas consequências ambientais dessa exploração, que muitas vezes são trágicas. Nas águas oceânicas, a pesca constitui uma importante atividade comercial e artesanal. Confira nas imagens. Então observem aqui, ó, na primeira imagem, o que a gente pode ver? Um tipo de pesca artesanal. Tá? O modo de vida de comunidades tradicionais abrange a forma como essas comunidades desempenham suas atividades econômicas, como a pesca e a agricultura. Então aqui essa pesca é realizada no Sri Lanka. É um tipo de pesca artesanal. Vejam que ela é manual, que as pessoas não utilizam barcos, elas ficam sobre a água nesses palanques, né, só esperando os cardumes passarem por ali. Certo? E aqui ao lado nós temos a aquicultura praticada no litoral da Grécia. Tá? Então aqui eles produzem camarões, moluscos, né, esses tipos de animais aí no litoral, tá? Utilizando-se da água oceânica. E aí temos também a pesca, que é aquela pesca comercial, né, realizada em grande escala, em alto mar, e muitas das vezes ilegal. Tá? Muitas das vezes, não significa que sempre são ilegais. Aqui tem um videozinho sobre águas oceânicas que eu vou colocar para vocês assistirem. Tá? Eu vou colocar o link do vídeo também lá disponível nas atividades, tá certo? Caso vocês não consigam escutar com qualidade.
O petróleo é uma mistura de vários componentes sob forma gasosa e, em geral, menos densa que a água. Hoje em dia, tem-se como certa sua origem orgânica. Admite-se que esta origem esteja ligada à decomposição dos seres que compõem o plâncton. Esses seres decompostos foram ao longo de milhões de anos acumulando-se no fundo dos mares e dos lagos e, pressionados pelos movimentos da crosta terrestre, transformaram-se em petróleo. A busca do petróleo é de grande importância para o desenvolvimento do mundo atual. O consumo tem aumentado muito e por isso a tecnologia para buscá-lo tem de ser cada vez mais avançada. Achar petróleo envolve outras atividades como a geologia e geofísica que levantam dados para a prospecção de novos campos de petróleo. O petróleo está localizado em bacias sedimentares formadas por camadas ou lençóis porosos de areia, arenicos ou calcário. Finalmente, a broca atinge a rocha reservatório e a pressão do reservatório faz com que o petróleo comece a jorrar. Em seguida, o petróleo é transportado através de oleodutos para uma refinaria. A injeção de água ou gás é uma maneira bastante prática para aumentar a pressão lá embaixo e fazer o petróleo subir. O petróleo é produzido até o ponto em que há vantagem econômica, mas quando fica pouco petróleo, o campo é abandonado com as devidas precauções para não causar maiores danos ao meio ambiente. São necessários milhares de anos para que uma rocha sedimentar armazene quantidade suficiente de matéria orgânica proveniente de restos de animais e vegetais, sempre sobre altas temperaturas e pressões. Esta matéria passa por uma transformação, ficando retida e constituída então as chamadas jazidas de petróleo. A perfuração é a segunda etapa na busca de petróleo. Ela ocorre em locais previamente determinados pelas pesquisas geológicas e geofísicas. Perfura-se um poço pioneiro mediante o uso extração. Depois de identificar através... Vamos voltar aqui um pouquinho. Para realizá-la, perfura-se um poço mediante o uso de uma sonda. Comprovada a existência do petróleo, outros poços serão perfurados para se avaliar a extensão da jazida. Essa informação é que vai determinar se é comercialmente viável ou não produzir petróleo descoberto. Extração. Depois de identificar através de estudos geológicos a presença de uma rocha rica em petróleo, o local é isolado e começam as escavações. Ao atravessar a rocha sedimentar, a sonda
usada para escavar chega à calamidade petrolífera. Neste momento, o petróleo é jorrado para fora da jazida. Bom, o Brasil está entre os poucos países que dominam todo o ciclo de perfuração submarina em águas profundas e ultraprofundas. O esquema representado a seguir demonstra as plataformas marítimas construídas na Bacia de Campos e uma tupi, construída na Bacia de Santos, que atinge a camada do pré-sal. Olha só que interessante, né? Então aqui embaixo você tem a profundidade e o ano que eles chegaram nessa profundidade, tá? Então tem inúmeras bacias aqui. E aqui é a camada do pré-sal, atingida em 2007. Né? Eles atingiram 7.000 metros de profundidade aqui. Águas oceânicas, transporte. Então os oceanos e os mares são utilizados há muitos séculos para o transporte de pessoas e mercadorias. Grande parte do comércio ocorre por meio do transporte marítimo. As embarcações de grande porte podem transportar de uma só vez grandes quantidades de bens e mercadorias. Por isso, elas são muito vantajosas, porque tornam o produto mais barato, tá? E esse transporte ele é mais eficiente. Mais de 40% da população mundial vive em áreas litorâneas com intensa atividade industrial, comercial e turística, utilizando-se dos portos e da navegação. O processo de ocupação das regiões costeiras, sem o devido planejamento, vem causando sérios impactos ambientais. Então são despejados lixos, esgoto, né? As pessoas utilizam o litoral, as praias, sem pensar no meio ambiente, ameaçam espécies marinhas, tanto de animais quanto de vegetais e de corais também, levando muitas vezes à extinção. Observe ali, né, uma consequência do impacto que é o assoreamento. Essa daqui é a Ilha do Mel, no litoral do Paraná. Tá? Então o assoreamento é quando você tem o depósito de sedimentos, né, no fundo do mar, e esse fundo ele fica mais raso. Então muitas vezes o que é feito? É feito essas escavações, retiradas esses sedimentos do fundo do mar e são despejados lá em alto mar, tá? Isso por quê? Porque os navios precisam transitar por este caminho, tá? Então aqui é um exemplo na Ilha do Mel.